Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves. Hoje a gente vai aprender como calcular a unidade de custo operacional de um procedimento. A gente vai ver isso, como faz esse cálculo, o que que é, para que que serve aqui no vídeo de hoje. Então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreve, clica aqui em se inscrever e ativa o sininho de notificações. Toda semana eu estou enviando vídeo aqui para o canal com muito conteúdo. E em breve vem aí aulas completas para você assistir. Também deixe o seu like é muito importante aqui para o vídeo. E compartilhe, claro, o vídeo para quem precisa assistir. Então vamos lá, vamos direto para o conteúdo, sem enrolação. O que que é a UCO? Para que que serve a UCO? Vamos ver de acordo com o que a tabela fala para a gente, tá? A tabela diz o seguinte, lá nas instruções gerais, a unidade de custo operacional, ela incorpora depreciação de equipamentos, manutenção, mobiliário, imóvel, aluguéis, folha de pagamento e outras despesas comprovadamente associadas aos procedimentos médicos, tá? Ele foi criado, né, a unidade de custo operacional foi criado para os procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Mas vocês vão ver lá em outros capítulos da tabela que tem procedimento com UCO também. Por exemplo, a gente tem um raio-x. Raio-x, se você for ver lá na composição do cálculo do raio-x, a gente tem aqui no canal um vídeo mostrando como faz o cálculo do raio-x. Vou deixar aqui no card para você poder ver. A gente tem a unidade de custo operacional, porque a gente tem aí o aparelho de raio-x. Quando a gente vai fazer uma, um cálculo de tomografia, por exemplo, a gente também tem o custo operacional, porque a gente tem lá o aparelho da tomografia. E assim lá na cirurgia, quando a gente tem alguma cirurgia feita por via de vídeo, a gente tem lá o aparelho, né, de vídeo, então a gente tem lá o custo operacional, diversas cirurgias, tem aí custo operacional lá no seu cálculo. Então, a gente tem esse importante ator de que vai compor, né, o cálculo, né, porte, UCO. A gente já falou sobre o cálculo do porte aqui no canal. Vou deixar aqui no card também para você poder assistir. A gente falou anteriormente, a gente está falando sobre UCO agora, que vai compor aí o cálculo de diversos procedimentos da tabela CBHPM. Então, a UCO serve para isso, mas não confundam, materiais, medicamentos, é a parte, está lá no contrato, tem que olhar no contrato se é simples, se é Brasins, a UCO não remunera materiais e medicamentos. Então, se você está aí fazendo o cálculo e o procedimento tem materiais e medicamentos, tem que olhar no contrato como vai fazer esse cálculo, beleza? E aí, como calcular a unidade de custo operacional? Primeiro, a gente tem que ver qual CBHPM está contratada, né? A gente tem lá 2008, 2010, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Qual CBHPM está contratada para esse faturamento, nesse contrato com essa operadora de saúde? Por quê? Porque de uma CBHPM para outra, o custo operacional de algum procedimento pode modificar. Então, a gente precisa ver qual CBHPM. Tá? Verificar também qual comunicado oficial será utilizado para cálculo. Por quê? Porque lá no comunicado oficial vai vir o valor de uma UCO. Tá? Lá na tabela vai mostrar, a gente vai ver aqui daqui a pouco a quantidade de custo operacional do procedimento e o comunicado oficial vai mostrar para a gente o valor de uma UCO. Então, o custo operacional, nessa unidade de custo operacional, ela vai sofrer reajuste através dos anos, né? Essa correção todo ano, a gente tem um novo valor de custo operacional, porque a gente tem aí o reajuste pela inflação que acontece nos portos, como a gente falou no vídeo anterior, e acontece também com a UCO, tá? E a gente tem que verificar o custo operacional do procedimento lá na CBHPM, né? Cada o procedimento que tem o custo operacional tem lá
informando, a gente vai ver aqui na próxima tela. E verificar a UCO do comunicado oficial, como a gente já falou aqui, todo ano a gente tem essa nova UCO. Então, por exemplo, o contrato vai dizer CBHPM 2008, UCO 2009, entendeu? Então tem isso. CBHPM 2008, plena, ou seja, é o porte UCO de 2008. CBHPM 2012, UCO mais 10%, ou seja, o UCO de 2012 mais 10%. CBHPM 2014, UCO 2013 menos 5%, ou seja, é o custo operacional de 2013 menos 5%. Então, tem todas essas variáveis para a gente prestar atenção na hora de fazer o cálculo. É claro que, quando a gente vai fazer o cálculo, a gente precisa ali já ter todas as ferramentas para poder, né? Geralmente, quem tem sistema já vai estar cadastrado no sistema, mas quem não tem sistema, quem precisa das tabelas, pode entrar lá no www.portaldofaturamento.hospitalar.com. O link está aqui na descrição desse vídeo e você vai lá, acessa na parte de download e pode baixar todas as tabelas CBHPM e os comunicados oficial de todos os anos para poder ver, né? Gente, calcular a UCA é muito simples. Você vai lá no procedimento aqui, na tabela, ó, tem esse procedimento aqui, e vê a coluna de custo operacional. E você vai ver aqui, ó, 2,999, e você simplesmente vai multiplicar pelo custo operacional, pela UCO do comunicado oficial. O comunicado oficial está aqui. A unidade de custo operacional do comunicado oficial, ela fica lá no rodapézinho do comunicado oficial. Então, é só você fazer essa multiplicação. 2,990 por 21,89 ou 9,500 por 21,89. E aí vai ter qual custo operacional tiver aqui. Então, cada ano vai ter o seu custo operacional indicado. E aí, pega o custo operacional, soma com o porte que você já calculou, porte mais lucro. No caso de procedimentos que contêm filme radiológico, a gente vai somar porte mais lucro mais filme. Tem vídeo aqui no canal falando sobre procedimentos com filme radiológico. É muito simples fazer esse cálculo de custo operacional, não é difícil, tá? A gente tem um curso completo de CBHPM aqui no Portal do Faturamento Hospitalar, curso que eu ministro, tá? Tá aqui na descrição desse vídeo o link, é só você acessar e ter acesso. Tem tanto a aula de instruções gerais, onde você aprende as instruções gerais da tabela, quanto o curso completo de CBHPM, CBHPM 2.0, está aqui no link na descrição desse vídeo. É online, tem certificado, tem material, você pode assistir. Agora, tem algumas regrinhas que a gente precisa considerar para calcular o UCO, tá? É simples de calcular? É, mas tem outras regrinhas. Primeiro, desconto ou acréscimo contratual, que eu já comentei aqui nesse vídeo. Desconto ou acréscimo contratual é de até 20%, para mais ou para menos. Vem lá no contrato escrito, então pode vir assim, UCO mais 10%, UCO menos 7,84%, UCO mais 9,81%. Pode vir assim. Então, o valor que você encontrou lá, você vai somar esse percentual ou diminuir o percentual de acordo com o cálculo que você estiver fazendo ali. Tá? A versão da CBHPM contratada, também já comentei aqui no vídeo, tem que verificar a versão da CBHPM que a gente está contratada, se é 2008, 10, 12, 14 e assim por diante. Escalonamento de exames simultâneos. Alguns procedimentos em determinadas edições da tabela, ele delimita ali nas observações do procedimento o escalonamento dessa UCO. Então, por exemplo, se você fizer duas tomografias ao mesmo tempo, em duas áreas, né, ou mais, a primeira será 100% da UCO e as demais 70% da UCO, né? Ou você fizer duas ressonâncias ou mais, a primeira será ali
100% e as demais 70% da lucro. Tem essas regrinhas que a gente precisa prestar atenção. Abaixo do procedimento, você tem lá observações e você consegue ali ver essas regrinhas. Se não tiver regra, é porque é só multiplicar e está tudo bem. Tá? Então, essas regras específicas, né, dos procedimentos, elas são muito importantes para a gente não ter glosas no faturamento, tá? Então, verifiquem as regras, tanto as instruções gerais quanto as regras específicas, observações dos procedimentos, para fazer um cálculo correto, assertivo, e a gente não ter glosas, porque ninguém quer ter o retrabalho de ficar fazendo recurso de glosa, né? Assim, é muito chato. Você fez, né, o faturamento, depois ter que ficar fazendo recurso de glosa, ter esse retrabalho, ninguém quer ter. Então, vamos fazer corretamente. Fica aqui comigo no portal do faturamento hospitalar, que eu sempre estou aqui trazendo muita informação, muitas dicas para você, e também lá no meu Instagram, @portal do faturamento hospitalar, falando sobre muitas dicas sobre faturamento para a gente poder aprender muito mais e fazer o faturamento correto. Ah, lá no portal do faturamento-hospitalar.com você também encontra cursos, aulas, vídeos, e-books, apostilas, materiais e muita informação sobre faturamento hospitalar. Então, acesse o site, o link está na descrição desse vídeo e fique aqui comigo ligado, porque tem muita novidade chegando aqui no canal. Te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau.